Comentando e indicando hoje para vocês o livro Paradiso, do autor cubano José Lezama Lima, e é o segundo livro cubano que eu estou indicando nesse canal. Já indiquei Passos Perdidos, que é incrível. Acho que eventualmente eu vou fazer um vídeo só sobre Passos Perdidos, porque é um livro maravilhoso. E esse é o segundo livro cubano que eu estou indicando aqui, que é outro livro assim gigantesco. Ele é hermético, é difícil, extremamente poético, extremamente barroco, e não é uma indicação fácil de ser feita, mas que eu adorei. Eu amei esse livro, achei uma experiência extremamente única, extremamente recompensadora, mas eu tenho que admitir, como toda obra de arte, não é para todo mundo. Como todo livro, não é para todo mundo. Talvez você não seja o público para o que tem nessas páginas aqui, porém, se você for, já vou dizer que é um banquete fenomenal, tá? Isso aqui é um livro, uma novela, um romance, mas que é escrito por um poeta. Eu não conheço a poesia do Lima, mas depois de ler esse livro, eu com certeza vou atrás, porque a experiência aqui dessas páginas é algo assim onírico. Realmente grandioso, porém, com todos esses elogios, vem também alguns percalços. É um livro muito pesado, muito difícil. É um livro para se ler com muita calma e ler e reler as passagens de novo e de novo e de novo, porque ele realmente tenta ser o mais poético e o mais rebuscado e extremamente referencial, sempre que possível, para descrever cada pequena cena, cada pequena ação que ele acha que é digno de nota, aqui toma assim uma magnitude gigantesca. Mas então, o que fala Paradiso? Paradiso é sobre a formação de um poeta, né? O retrato do poeta quando jovem. A gente vai acompanhar esse personagem principal, o José Semi, desde a pequena infância dele, lá os primeiros anos de vida, até a adolescência, até o final da adolescência, início da vida adulta, mais ou menos. Então vai até mais ou menos o começo dos 20 anos, se eu não me engano. E dá para dividir esse livro aqui basicamente em duas partes. Ele tem 14 capítulos. Os 7 primeiros capítulos é esse emaranhado de flashbacks a respeito de todas as raízes genealógicas dele, ao redor dos pais dele, dos dois ramos da família. E é assim, histórias realmente bem idiosincráticas, interessantes, engajantes e bizarras, mas também algumas delas bem tocantes, que vai mostrar pra gente como que se forma o ser humano José Semi. E daí os últimos 7 capítulos vai nos mostrar como que se forma o poeta José Semi, que daí vai ser todo aquele período dele no colégio, as amizades, da onde que vai vir a influência, como posso dizer, estética e artística dele. Então, só por isso talvez você acabe se interessando. Mas eu tenho que dizer, eu tenho que reforçar que é uma leitura muito aberta, muito ambígua. As metáforas que ele usa, realmente as linguagens que ele vai usar para descrever cada uma dessas pequenas coisas é sempre bem colorida e extremamente sinestésica, mas é sinestésica de um jeito muito, como pode dizer, embaralhado. Ele vai tentar descrever cores usando sabores e sabores usando música, tem muito disso aqui, pode ser que te confunda. Tem algumas comparações que não tem como você se preparar, vai te pegar absolutamente desprevenido. Então algumas assim, comparações que beiram o esdrúxulo, como por exemplo, ele estava como uma estátua de bronze sendo alvejada pela urina de um gato no cio, ou ele estava observando como um gato egípcio, um ibis, ou ele estava sentado como um gato próximo do documento de um demônio. Eu estou parafraseando e coincidentemente os 3 exemplos têm gato envolvido. Tem bastante aqui essa figura, mas isso é só para dar uma noção de que às vezes ele vai tentar te passar uma emoção que não é clara. Cabe ao leitor tentar dar forma àquela cena, tentar realmente dar alguns sentimentos àquela cena, e isso que eu acho muito interessante. Porque uma dessas passagens vai depender muito de como está o seu estado espiritual, como está a sua própria criatividade na hora de interpretar esse texto. E isso que eu acho que faz esse livro aqui ser maravilhoso. Mas eu acho que ele funciona porque ele não tenta realmente nos guiar pela mão. Não é uma história linear, não é uma história com reviravoltas extremamente inesperadas, explosivas, não é o objetivo dele. Ele está querendo mostrar pra gente a ascensão dessa capacidade criativa e estética de uma pessoa, e de um jeito, claro, né? Eu sei que é redundante dizer, mas muito poético. E ele vai descrever algumas coisas aqui de um jeito que beira o hilário. Tem um episódio que ele vai falar sobre... vai descrever
movimentos peristálticos e é assim... Não tem como você não ser pego de surpresa e pelo menos aplaudir a inventividade dele de descrever alguns desses eventos. O capítulo 8 ele é bem notório pela imagem erótica bem pesada, bem explícita, bem fálica mesmo, mas eu já vou dizer que é muito curioso e o livro inteiro não é assim, mas também se fosse, tipo, né? Tipo, tanto faz. O que importa é que é muito bem escrito e realmente ele ativa dentro de você algumas engrenagens. Às vezes você acha que não tem como se surpreender. Esse livro aqui foi escrito na década de 60 e ainda assim ele te pega de surpresa. E daí muito mais de falar só sobre a evolução estética dele como artista, mas também a evolução moral. Vai ter esses temas recorrentes sobre homossexualismo, sobre o que é certo e o que é errado, sobre o impacto de conceitos como vida e morte. A educação dele aqui tem um peso muito forte e também tem um peso muito forte da educação do próprio autor, do próprio Lima, que a grande dificuldade desse livro, além dessa parte de abstração e metáfora e poesia e essa sinestesia que às vezes fica difícil de acompanhar, mas não é possível, tá? É difícil, mas dá para acompanhar. A parte mais difícil, além de tudo isso, é a parte referencial. Esse livro ele é muito referencial, ele é muito erudito. Cada descrição vai ser feita não só utilizando artifícios, artimanhas sinestésicas, mas também se buscando, pegando emprestado a estética de outros autores dentro da obra. Então eu acho que ele chega a ser tão, se não mais referencial do que autores que são conhecidos por serem assim, que são conhecidos por serem enciclopédicos. Então os Joyces e os Pinchons da vida, se você gosta desse tipo de literatura, eu acho que você vai se sair bem lendo esse livro. Não vai ser a sua grande dificuldade, mas para aqueles que não estão acostumados, eu já vou avisar, esse livro ele precisa de uma bagagem muito intensa para que você consiga ver as imagens, os cenários que ele está querendo desenhar na nossa frente. E o que eu quero dizer com ser referencial? Ele vai pegar praticamente virtualmente todos os grandes autores, desde a antiguidade grega até o momento em que o livro foi escrito, que saiu na década de 60, inclusive. Vai pegar diversos músicos, principalmente, né, da música erudita, vai pegar os maiores nomes da filosofia, vai pegar o nome de grandes pintores e vários deles, e vai ser utilizado não só para pegar esse nome e jogar como uma referência, mas sim para criar um contexto estético naquele parágrafo. Então, algumas dessas referências são claras, ele vai mencionar Balzac, ou por exemplo vai mencionar Kafka. Se você já leu, você vai ter uma noção do que ele está querendo dizer. Mas às vezes ele pega pelo nome do personagem, então vai aparecer Rastignac aqui, que para quem não sabe é um personagem do Balzac, vai aparecer Margarida muito, e Margarida ele está falando aqui da personagem do Goethe, do Fausto, e inclusive Goethe ele aparece muito nesse livro, aparece bastante, principalmente na segunda metade, e não vai aparecer só o Anos de Aprendizagem e o Fausto, não, aparece inclusive o material científico que o Goethe escreveu. Então é um livro de uma erudição assim embasbacante. Ele, se você quiser usar ele como uma referência do que ler depois, ele é maravilhoso só por isso. Você vai anotando os nomes de quem conferir depois, já vai ter uma baita de uma lista. E não só na literatura, não só nas artes plásticas e na música, mas como eu disse, na filosofia. Um dos grandes momentos desse livro, na minha opinião, é um debate filosófico entre os três amigos, em que eles vão usar artifícios e argumentos platonistas, aristotélicos, tomistas. Vai ser mencionado Santo Agostinho, vai ser mencionado Pascal, para tentar montar esse argumento, esse embate de ideias, em que eles estão falando a respeito de homossexualismo em grande parte, porém é montado de um jeito que é tão artisticamente redondinho e tão coerente no sentido das ideias que estão sendo encaixadas, que assim é maravilhoso. Se você gosta de ler literatura que tem uma pegada filosófica bem forte, esse livro tem bastante disso. Inclusive tem uma parte desse livro que eles fazem uma crítica a Nietzsche, e a crítica assim também é muito legal. É muito bacana ver esses personagens tomando forma e discutindo esses assuntos com muita liberdade, com muita clareza. Mas, como eu disse, é difícil, é muito referencial, não vai pegar você e guiar você pela mão, mas a graça está exatamente aí. É um livro que ele recompensa muito a criatividade daquele que está lendo, e em alguns momentos, principalmente a segunda metade do livro, que é sobre a formação intelectual e artística do Semi, eu achei que ele fica um pouco menos viajado, entre aspas. Ele fica um pouco mais pé no chão, fica mais fácil de acompanhar, as histórias elas fluem
com um pouco mais de agilidade, até certo capítulo. Que daí tem o capítulo 12, que eu achei na minha cabeça, assim, fantástico. Realmente remexeu as minhas ideias. O capítulo 12 foi maravilhoso, foi delicioso poder ler aquele capítulo e tentar decifrar o que estava acontecendo e como que estava acontecendo. Achei incrível, incrível. O livro tem alguns poréns, né, alguns pontos, além da dificuldade. Talvez dê para dizer que esse intelectualismo do autor seja um ponto negativo, porque acaba se tornando uma leitura quase que um pouco elitista, mas, assim, eu não tenho formação em humanas, eu leio por hobby, e mesmo assim eu consegui tirar muito desse livro, consegui tirar muito prazer dessa leitura, e eu recomendo para você, se você tem curiosidade por grande literatura, Paradiso é fantástico. E só o nome, né? Paradiso. Por que é Paradiso no Paraíso? Porque tem aqui uma associação com o Paraíso do Dante. Se você já leu Dante, ele também vai aparecer demais aqui na Divina Comédia, e não só na Divina Comédia. Então, assim, é uma gama de referências incrível e também uma gama de artifícios poéticos incrível dentro desse livro. A gente acende junto com o Semi, assim, como posso dizer, no início do livro, ele já vai abrir a história falando sobre o Semi lá doente, aquela criança asmática, ele tá passando um maior perrengue, parece que ele não vai sobreviver durante a noite, então dá para talvez traçar esse paralelo de começar no inferno, passar pelo purgatório e atingir o paraíso, que é quando ele adquire a formação artística dele, quando ele está pronto para se jogar no mundo como um poeta satisfeito com as suas capacidades, se é que isso faz sentido. Se você já se aventurou em outros grandes calhamaços que são difíceis e que ficam com você por muito tempo, tipo 2666, Grande Sertão Veredas, Obsceno Pássaro da Noite, Jogo da Amarelinha, ou os livros do Pynchon ou do Joyce, eu acho que aqui você vai encontrar um desafio à sua altura que realmente vai recompensar todo o esforço que você vai empregar aqui nessas páginas, que é um esforço que eu já vou dizer, vale a pena. Já vale demais a pena, tá? Inclusive a dificuldade dele, talvez o Obsceno Pássaro da Noite, que tem aquela pegada bem surrealista, bem onírica, lamacenta, pantanosa, tem uma dificuldade bem grande, assim, e esse livro tem algumas passagens mais ou menos assim, também um onírico bem abstrato mesmo, mas ele não é sempre assim, ele às vezes é bem psicodélico, às vezes é bem alucinógeno, então se você gosta de uma leitura assim, também vai encontrar aqui, e é legal que ele vai transitando entre esses diferentes estilos de uma forma realmente assim que te pega de surpresa, mas no bom sentido. Pelo menos para mim eu achei no bom sentido. Eu gosto de ser constantemente, não vou dizer desafiado, mas surpreendido pelo autor, e esse livro aqui ele te surpreende a cada novo capítulo que um ciclo se fecha, um novo horizonte de possibilidades abre na sua frente, e é isso, os 14 capítulos são incríveis, muito bons, então fica a dica para você que gosta de literatura, não só literatura latino-americana, mas grande literatura, Paradiso, José Lezama Lima, fica a dica para vocês. Se vocês já leram alguma coisa dele, além disso me falem se vocês já leram a poesia dele, se vale a pena, mas por hoje, fica a dica.